O observatório congelado não deveria estar ali. Em 2018, uma pesquisa climática multinacional sobrevoou o norte da Groenlândia com uma aeronave equipada com radar para mapear a espessura do gelo e os contornos do leito rochoso para atualizar os modelos do nível do mar. A missão era rotineira. O equipamento era padrão. O fluxo de dados mostrou o que todos esperavam inicialmente: camadas de neve compactada, encostas subsuperficiais suaves, vales ocasionais enterrados, esculpidos por rios há muito desaparecidos. Então, o operador viu o reflexo. Ele apareceu na tela como um segmento de linha brilhante, onde deveria haver uma dispersão difusa. Nítido, limpo, uma superfície plana, enterrada a quase 800 metros abaixo do gelo. Os retornos continuaram por várias varreduras, delineando algo geométrico. Não era um afloramento rochoso, não era uma fenda, era uma estrutura. Ele marcou as coordenadas. Marcou a anomalia para análise posterior. A equipa concluiu o plano de voo e regressou à base. Naquela noite, num laboratório temporário instalado num módulo pré-fabricado, processaram os dados brutos, filtraram o ruído, construíram modelos tridimensionais. A forma emergiu. Um anel. Não perfeitamente, mas quase. Com cerca de 70 metros de diâmetro. A secção transversal do radar sugeria elementos verticais a erguerem-se do anel a intervalos regulares. Pilares ou protuberâncias semelhantes a antenas. Dentro do anel, uma massa central refletia mais fortemente do que a estrutura circundante. Tudo estava embutido numa rocha esculpida e plana, como uma fundação, e depois congelada por séculos de gelo. Os glaciologistas murmuravam sobre formações rochosas incomuns, intrusões de basalto, erosão glacial. O engenheiro de radar balançou a cabeça. Processos naturais não produziam simetria como aquela. Não naquela escala. Não com ângulos tão precisos. Ele girou o modelo, viu-o de diferentes perspectivas. Uma orientação fez seu couro cabeludo arrepiar. O anel estava inclinado, não arbitrariamente, não aleatoriamente. O eixo de inclinação cruzava o céu ao longo de uma direção muito específica. Ele sobrepôs o quadro de coordenadas local. Calculou o azimute e a elevação para os quais a estrutura apontaria se estivesse exposta. Então, por hábito, traduziu isso em coordenadas celestes. Ascensão reta. Declinação. Os números correspondiam a um setor do céu que ele tinha visto referenciado apenas uma vez antes. Numa reunião confidencial sobre um objeto interestelar com uma órbita de longo período. Um cometa catalogado como 3I/Atlas. Ele não disse nada naquela noite. No dia seguinte, ele empacotou os dados processados e enviou-os por canais seguros para a sua instituição de origem com um assunto genérico sobre reflexos anômalos, que exigiam uma modelagem glaciológica mais profunda. Ele adicionou uma segunda nota para um destinatário diferente, usando um canal reservado para anomalias relacionadas à defesa. Em 48 horas, pessoas que ele nunca tinha visto chegaram ao acampamento. Eram educadas, profissionais. Pediram os registros de voo, os ficheiros de radar brutos, os modelos processados. Solicitaram que a equipa classificasse a anomalia como um provável artefacto de dados nos seus relatórios públicos e evitasse chamar a atenção para aquela região em quaisquer mapas publicados, até que se pudesse chegar a um entendimento mais completo. A maioria dos cientistas aceitou a explicação. Artefatos aconteciam. Equipamentos apresentavam falhas. Era melhor ser cauteloso do que publicar algo que não pudesse ser explicado. O engenheiro de radar estava menos seguro, mas ele assinou os documentos de confidencialidade e guardou suas dúvidas para si mesmo. De volta à Europa,
os dados foram introduzidos em sistemas mais potentes. O software de modelação subterrânea reconstruiu a estrutura em alta resolução. O anel não era uniforme. Tinha segmentos mais espessos, espaçados uniformemente, como suportes ou pontos de montagem. Os elementos verticais elevavam-se a alturas ligeiramente variáveis, formando um padrão que, quando projetado no céu, traçava uma disposição em leque centrada no mesmo setor estreito associado ao 3I/Atlas. Alguém na sala fez a ligação em voz alta. Isto não é aleatório, disse ela. Está a apontar para a trajetória do cometa. A questão então era simples e inquietante. Alguém sabia disso antes? Um analista júnior foi encarregado de vasculhar os registros históricos em busca de qualquer menção a atividades incomuns perto dessas coordenadas. Imagens de satélite, voos de reconhecimento antigos, reconhecimento militar. Ele não encontrou quase nada. A região era remota, monótona, passada por sensores de baixa resolução que suavizavam os detalhes. O que ele encontrou, enterrado num documento digitalizado de 1944, fez seu peito apertar. Era um fragmento de um mapa de reconhecimento alemão da Groenlândia, capturado pelas forças aliadas perto do fim da guerra. A maioria das anotações dizia respeito a fiordes, possíveis ancoradouros de submarinos e estações meteorológicas. Mas na parte interior, longe da costa, alguém tinha circulado um ponto e escrito uma única palavra: Eco. Ao lado, com uma caligrafia diferente, havia um conjunto de números que, quando convertidos do formato antigo, correspondiam às coordenadas modernas da anomalia do radar com uma precisão de 1 quilômetro. Ele aprofundou a investigação. Encontrou transcrições parciais de interrogatórios com operadores de rádio alemães capturados em navios árticos. Num deles, um operador descreveu reflexos peculiares e sinais fixos, captados durante testes de longo alcance direcionados para a região polar. Mencionou ordens de superiores para registrar quaisquer pulsos recorrentes e encaminhá-los para um grupo de investigação em Munique. O nome do grupo de pesquisa não significou nada para o analista no início. Quando ele cruzou as referências, encontrou uma ligação com um projeto, com uma única palavra alemã no título: Resonanz. Ele solicitou acesso a arquivos adicionais. O seu pedido foi rejeitado. Sinalizado. Em um dia, ele foi transferido para um caso diferente. A anomalia foi transferida para outro departamento, um que não compartilhava relatórios. Meses depois, uma reunião fechada foi convocada numa sala segura sem janelas. Na tela na frente da sala, o observatório congelado girava em uma renderização tridimensional. O anel, os elementos verticais, a massa central. Linhas se estendiam do eixo aparente da estrutura para um campo estelar, cruzando um corredor estreito pelo qual o 3I/Atlas passava toda vez que mergulhava no sistema interno. Um homem mais velho à mesa, com cabelos quase brancos, inclinou-se para a frente. Ele passou a carreira observando o cometa, acompanhando seus pulsos estranhos, compilando uma lista crescente de lugares na Terra, onde câmaras enterradas e mapas esculpidos pareciam antecipar sua trajetória. Groenlândia novamente, disse ele. Ele fez referência, sem nomear, à câmara de eco encontrada em 1943. Aquela sob o gelo, onde uma equipe alemã despertou um piso que brilhava com a frequência do cometa. Ele referiu-se, de forma mais indireta, aos murmúrios sísmicos gravados durante a última passagem do 3I/Atlas, que não se originaram das placas tectônicas, mas de pontos fixos sob o gelo espesso. Encaixa no padrão, disse ele. Nós em altas latitudes, orientados ao longo da trajetória.
respondendo quando o cometa atravessa certas distâncias. A questão central foi debatida em voz baixa. A estrutura teria sido construída pelos alemães durante a guerra, guiados por uma compreensão parcial de um sinal que começaram a detectar? Ou eles, como outros, simplesmente encontraram algo mais antigo, algo que estava à espera sob o gelo muito antes de os rádios humanos sussurrarem o nome do Wanderer em tubos de vácuo rudimentares? Os dados do radar contradiziam a construção recente. A rocha sob o observatório não mostrava padrões de perturbação consistentes com a extração ou escavação em escalas de tempo humanas. As camadas de gelo acima dela, contadas por suas assinaturas químicas distintas, sugeriam que a estrutura estava no local há dezenas de milhares de anos. O anel estava lá durante o último máximo glacial, durante o surgimento da agricultura, durante todos os impérios, cuja história escrita cabia em uma fração do tempo em que o gelo fluiu sobre ele. Alguém sugeriu novamente uma formação natural, uma coincidência rara, um acaso. O homem mais velho abanou a cabeça. A natureza não coloca antenas ao longo do caminho de um objeto interestelar específico, disse ele. Ninguém discordou. Eles não podiam escavar. Ainda não. Perfurar 800 metros de gelo naquele local exigiria uma operação visível ao público. Muitas nações observavam a Gronelândia agora. Preocupações climáticas, interesses territoriais. Qualquer projeto importante atraía satélites e repórteres. Então, eles escolheram uma abordagem diferente. Eles ouviram. Uma pequena estação autônoma foi implantada a quilômetros de distância, perto o suficiente para instrumentos sensíveis, mas longe o suficiente para passar como outro monitor climático. Ela carregava magnetômetros, sismômetros e receptores de rádio passivos enterrados em furos perfurados com o mínimo de perturbação. Todos os sensores foram sintonizados no software para filtrar fontes terrestres e solares conhecidas e destacar qualquer sinal que correspondesse ao perfil espectral do 3I/Atlas. Durante meses, a estação não registrou nada além do sussurro habitual do planeta. Então, durante um período em que o cometa, muito além de Neptuno, cruzou um ângulo de fase específico em relação à Terra, o receptor de rádio registrou um pulso. Era fraco, banda estreita, surgindo da direção da anomalia. O pulso repetiu-se 13 vezes em intervalos precisos. Depois parou. O sismômetro registrou uma vibração correspondente, uma fração de segundo, após cada explosão de rádio, como se algo na rocha tivesse flexionado. O padrão não correspondia a nenhum protocolo de comunicação conhecido. Correspondia, com precisão assustadora, a uma sequência registrada décadas antes numa câmara sob a rocha antártica, quando um anel ali respondeu ao mesmo objeto, passando por um setor diferente do céu. O observatório congelado tinha falado. Os dados foram armazenados, analisados, comparados com modelos derivados das antigas equações de ressonância de Werner Heisner. Os ajustes eram bons, muito bons. Alguém na sala brincou fracamente que o cometa e os anéis de gelo tinham melhores modelos preditivos um para o outro do que os humanos tinham para o seu próprio clima. Ninguém riu. Ainda não havia planos para a escavação. Não havia como expor o anel sem chamar a atenção. Mas a existência do observatório mudou a forma como algumas pessoas viam o panorama geral. Não eram mais apenas câmaras espalhadas e mapas esculpidos. Era hardware. Grande. Preciso. Alinhado com um corredor invisível através do espaço que o 3I/Atlas traçava como uma agulha através de um padrão tecido. Num relatório que nunca seria publicado, o homem mais velho escreveu uma frase que resumia o significado do observatório congelado.
Não estamos apenas a observar um cometa, escreveu ele. Estamos dentro de um instrumento construído para fazer o mesmo, e cada vez que descobrimos outra parte enterrada dele, ficamos um pouco menos certos de que fomos nós que iniciamos a observação. Em 2021, uma pós-doutoranda visitante num centro de pesquisa polar dinamarquês recebeu um projeto paralelo que ninguém mais queria. O seu trabalho principal era a análise de núcleos de gelo, isótopos estáveis, temperaturas passadas, ciência segura e financiada. O projeto paralelo era uma pilha de discos rígidos e impressões rotuladas de várias campanhas de radar na Groenlândia nos últimos 30 anos. A tarefa oficial era o controlo de qualidade, procurar erros de calibração, sinalizar retornos anômalos que pudessem distorcer as estimativas de espessura. Ela tratou isso como um quebra-cabeças. Na sua segunda semana, ela encontrou a anomalia. Uma antiga linha de voo de 1999 mostrava um refletor plano fraco, mas distinto, quase na mesma profundidade e localização do observatório congelado de 2018. A resolução era pior. Os instrumentos eram mais antigos, mas a forma estava lá. Um anel parcial. O relatório dessa campanha tinha uma breve nota na margem. Possível lente de derretimento basal. Verificar mais tarde. Ninguém tinha verificado. Ela começou a reunir todos os conjuntos de dados que cruzavam essas coordenadas. 2005, 2011, 20 e 18. A anomalia persistia em cada um deles. Pequenas alterações na refletividade aparente. Pequenas diferenças na orientação modelada à medida que o gelo acima se deformava lentamente. Mas a estrutura central permanecia. Ela fez algo que nenhuma das equipas anteriores tinha feito. Ela traçou as pequenas mudanças de orientação ao longo do tempo. Tratou o anel não como um objeto fixo, mas como um instrumento montado num meio viscoso. As pequenas inclinações e rotações, quando representadas graficamente, formavam uma curva que não se alinhava apenas com os modelos de fluxo de gelo. Havia outro componente, um ajuste periódico subtil que não se correlacionava com a temperatura ou acumulação, mas com a mudança de posição do 3I/Atlas ao longo da sua órbita distante. Sempre que o cometa passava por um conjunto específico de relações angulares com a Terra e os planetas exteriores, o anel sob a Groenlândia deslocava-se frações de grau. Demasiado pequeno para se sentir, demasiado pequeno para ter importância para a glaciologia, mas suficientemente grande para aparecer em métricas cuidadosas de alinhamento de radar se alguém se desse ao trabalho de comparar épocas. Ela encheu um caderno com rabiscos, setas, gráficos. No topo de uma página, escreveu, em inglês, sem nenhuma razão que pudesse explicar: "Está a rastrear." Ela foi ter com o seu supervisor. Ele ouviu, acenou com a cabeça. Concordou que a anomalia era interessante. Sugeriu possíveis explicações. Desvio do instrumento. Erros de atitude do avião de levantamento. Vieses sistemáticos. Ele elogiou a sua meticulosidade. Disse-lhe para escrever sobre os aspectos glaciológicos e deixar de fora as correlações com o cometa, que, disse gentilmente, pareciam o tipo de coisa que poderia fazer com que um trabalho sólido fosse descartado. Às vezes o mundo é simplesmente confuso, disse ele. Nem tudo está conectado. Ela sorriu, acenou com a cabeça e saiu do escritório dele. Naquela noite, voltou sozinha para o laboratório. No seu terminal, sobrepôs a orientação modelada do anel na trajetória projetada do 3I/Atlas para os próximos 50 anos. Os pontos de intersecção alinharam-se como uma sequência temporal. O anel alinhar-se-ia com maior precisão com a trajetória do cometa
não durante a sua aproximação física mais próxima, mas quando cruzasse certos ângulos ressonantes com Júpiter e Saturno. Ela mergulhou na literatura. Encontrou artigos sobre como esses mesmos ângulos ressonantes modulavam as estranhas emissões de rádio já associadas ao cometa. Enterrada nas referências estava uma equação sem autoria, cuja estrutura correspondia a fragmentos do antigo trabalho de Werner Heissner, que ela tinha visto uma vez numa palestra sobre pioneiros esquecidos. Parecia cada vez menos uma coincidência. Os seus registros de acesso encheram-se de consultas sinalizadas, mapas alemães antigos, relatórios de guerra desclassificados, memorandos internos de missões de satélite que oficialmente não deveriam estar acessíveis a partir de um terminal civil. Uma noite, a sua sessão de login foi abruptamente encerrada. Na manhã seguinte, o seu crachá não funcionou na porta principal. A segurança recebeu-a com sorrisos constrangidos e um e-mail impresso. Havia, segundo eles, um problema administrativo com os níveis de acesso. O seu contrato não estava em causa. O seu projeto principal continuava. Mas certos arquivos estavam sujeitos a novas restrições, temporárias. Nada com que se preocupar. Acompanharam-na até um escritório diferente, menor, sem ligação à rede externa. Ela entendeu a mensagem. Terminou o seu artigo sobre núcleos de gelo dentro do prazo. Apresentou-o numa conferência. Aceitou aplausos educados e perguntas rotineiras. Entre as sessões encontrou um canto tranquilo e abriu um portátil pessoal que nunca se ligava à rede do centro. Nele estavam cópias das suas análises de radar, os gráficos de orientação, as órbitas sobrepostas. A nota que dizia: está a rastrear. Comprimiu os ficheiros, criptografou-os, enviou-os para um punhado de destinatários em que confiava, em diferentes países. Pessoas que trabalhavam com dinâmica de cometas, com anomalias de rádio, com redes parcialmente reconhecidas. O seu e-mail dizia simplesmente: vocês gostam de correlações estranhas. Aqui está uma. Se eu estiver errada, digam-me por quê. Se eu estiver certa, precisamos de conversar sobre por que há um anel de 70 metros sob a Groenlândia a virar lentamente a sua face para Three Eyes/Atlas cada vez que canta. Ela recebeu apenas 2 respostas. Uma era uma única linha de um astrônomo no Chile. Apague isto de todos os servidores que controla, escreveu ele. Depois liga-me, não do trabalho. A outra era de um glaciologista mais velho do Canadá. Vi algo assim nos anos 80, escreveu ele. Dados diferentes. A mesma sensação. Disseram-me que era um artefacto do instrumento. Acreditei neles até ver os teus gráficos. Se este anel faz parte de um sistema, então as nossas camadas de gelo não são apenas arquivos do clima. São invólucros para máquinas mais antigas do que as nossas línguas. Ela nunca teve a oportunidade de dar seguimento pessoalmente. O financiamento para o seu cargo não foi renovado. Oficialmente, foram cortes orçamentais, reestruturação, uma mudança de prioridades. Extraoficialmente, um colega sussurrou num corredor que o nome dela tinha começado a aparecer em reuniões muito acima dos seus níveis salariais, associado a frases como anomalia da Groenlândia, hardware antigo e estruturas ligadas a cometas. Ela voltou para casa. Aceitou um cargo de professora. Sorria quando os alunos perguntavam sobre o trabalho de campo. Mostrava slides de plataformas de perfuração e poços de neve. Deixava de fora as imagens de radar de um anel nas profundezas e a forma como a sua inclinação lenta e paciente correspondia à trajetória de um cometa, através de um céu que os humanos insistiam em chamar de vazio. Tarde da noite, quando a casa estava silenciosa,
ela às vezes abria o caderno e passava o dedo pela curva que havia desenhado. Aquela que mostrava o eixo do anel e o 3I/Atlas, cruzando-se repetidamente numa dança medida em décadas. Numa dessas noites, ela acrescentou uma nova linha no final da página. "Se são observatórios", escreveu ela, "então alguém os construiu para observar algo específico. Continuamos a assumir que esse algo é o cometa. Mas e se o 3I/Atlas for apenas o mensageiro, e o verdadeiro evento for aquilo que estes anéis estão à espera de ver chegar atrás dele?"